Não se atreva. 50 dia odiava Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, na verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, disponível no seu streaming de podcast preferido ou aqui pelo canal do YouTube. Se você caiu aqui no YouTube, foi uma solicitação completamente aleatória, não sabe como caiu aqui, clica ali no lugar ali de inscrever-se, ali do ladinho direito da sua mãozinha, a outra mão, a mão direita. A direita, não essa, a direita, essa, aí tá, ali, assina aí, segue a gente, que toda semana a gente tem um episódio novo, falando sobre qualquer coisa, sem embasamento nenhum, só o que vem na nossa cabeça, mas as nossas cabeças são cheias de ideias, a gente sempre traz pessoas inteligentes e aguçadas para debaterem os assuntos que têm relevância na nossa vida. Eu aqui, André Saldanha, o host desse episódio. Junto comigo hoje, colega Ivo. Sabe como é que é, né? Janeiro, professor, tá aproveitando antes que as aulas comecem. Mas, como a gente tem que manter aqui, por uma razão contratual, a cota de professores, eu trago o professor Léo Prado, do canal Professor Léo Prado. Boa noite, professor Léo Prado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo que está nos ouvindo em algum momento. É um prazer estar de novo aqui na Hora do Saldanha, que já é um lugar cativo. Volta e meia, eu dou uma passada por aqui. Eu quero saber se eu estou tendo cortes com marcas de áudio minhas específicas, porque eu já deixei minhas marcas por aqui. Eu espero que isso esteja sendo colocado nas edições. Ouviu, editor? Olha aí, Machete. Essa é contigo. Tem, mas... Léo Prado, professor, tem uma playlist só das nossas participações no seu canal no YouTube. Uau, isso é muito show! Galerinha, se inscreve aí lá no meu canal. Tô quase chegando nos meus inscritos. Conto com vocês que estão aqui na Hora do Saldanha. Tô trazendo meu povo de lá pra cá e tô levando meu povo daqui pra lá. Tô precisando de 1000 inscritos. Se inscrevam lá no meu canal, deem like, assistam o nosso conteúdo. Canal Professor Léo Prado, eu gosto de pensar que é um canal de educação no qual a gente está sempre produzindo conteúdo que possa contribuir para ampliar as leituras que as pessoas fazem daqueles conteúdos que a gente produz. Então sempre o intuito é compartilhar, fazer com que professores e alunos possam encontrar nos materiais que a gente produz algum tipo de complementação ou até mesmo de conhecimento novo, por que não, quando nos assistem. A ideia é que a gente forme cidadãos críticos, socialmente engajados. Esse é o meu canal. Muito bem. Como sempre, o link para o canal do professor Léo Prado vai estar na descrição desse episódio, tanto pelo podcast quanto pelo YouTube. Como eu comentei, se você está assistindo a gente pelo YouTube, a gente tem uma playlist, toda vez que nós aqui do canal do podcast do A Hora dos Saldanhas participamos de um episódio no canal do professor Léo Prado, e também ele tá em tem uma playlist de curtas que tem várias participações do professor Léo Prado, porque o Léo Prado, professor Léo, ele quando vem aqui, ele tem um episódio, ele tem um quadro dentro do nosso podcast, que é a Hora do Sagrado Feminino. A Hora do Sagrado Feminino, vamos lá, 21 de janeiro, quem é a deusa que está sendo celebrada pelo mundo aí, né? Eu uso o Anuário da Grande Mãe, da Mirella Fauer, que é um guia prático de rituais para celebrar a deusa, né? Essa é a obra, esse é o livro que a gente sempre celebra, e é o dia 21 de janeiro, Dia Universal da Religião.
honrando todos os caminhos e práticas espirituais. Olha que bacana, 21 de janeiro. Mas, sobretudo, é o dia da celebração de Baba Yaga, ou Jedza. Nos países eslavos, Baba Yaga era uma deusa anciã, representada como uma mulher enorme, velha, de cabelos desgrenhados e com os pés e bico de ave. Ela construía sua casa com as ossadas dos mortos, andando sempre acompanhada por uma serpente. Essa simbologia, utilizada de forma pejorativa pela Igreja Católica para descrever as bruxas, sintetizava, na verdade, a ideia da morte e da reencarnação, os ossos dos mortos servindo para construir uma nova casa. A mulher velha era o aspecto de anciã da Grande Mãe, estando o poder de transmutação da lua negra, representado na figura da serpente. A lenda de Baba Yaga, ou Baba Dan, sobreviveu nas famosas bonecas russas de encaixar, as matrioscas, e nos bordados dos trajes típicos. A matriosca representa a deusa, que dá e tira a vida, parindo e recebendo de volta em seu ventre suas numerosas filhas. Dia dedicado às anciãs, às avós e às práticas de purificação. Honre a face anciã da deusa, fazendo uma gentileza ou dando um presente para uma mulher idosa. Se preferir, participe de um culto aos antepassados. Adquira uma matriosca e coloque-a em seu altar como representante da Grande Mãe, doadora da vida e da morte, ou da anciã Baba Yaga. Muito bem, então esse episódio vai dedicado a todas as Baba Yagas. Que estão... Brincadeira. Sabe, Léo, que o nosso público, ele majoritariamente ele é feminino? Acredito e fico muito feliz de saber isso. Eu também fico muito feliz, porque é algo que o host sou eu e o co-host é o colega Ivo, e a gente sempre tem vários convidados. Por muito tempo, o episódio com mais visualizações foi o episódio com a Aline, né, pelo feed do podcast. Visualizações não, episódios ouvidos. E a gente a gente tá num plano novo agora em 2023, de sempre fazer uma live uma vez por mês no YouTube. Eu quero trazer convidadas, eu quero trazer mulheres para participar do nosso debate, nosso bate-papo. Não é porque é um grupo do Bolinha, é que é uma questão de horários e calendários, porque a gente tem que entender que as mulheres geralmente têm 3 turnos, né? Elas trabalham. Que foi, Léo? Eu quero fazer um comentário maldoso. Eu Não, posso? é que... deixa eu terminar, porque... Não, Desculpa, é vai lá. reconhecendo que é difícil, porque elas... Eu sei que tu tá tricério e eu vou lançar um veneno Vai, agora. joga, dá uma relaxada. Eu acho que esse público feminino tão majoritário é por causa das fotos de perfil que a gente vê dos nossos debatedores. Oh, meninas, vocês estão curtindo, é o look do André Saldanha, é o look do Ivo, eu tô sabendo, estão arrasando corações esses meninos aqui na hora do Saldanha, tá atraindo um público feminino fortíssimo. E que tragam esse público feminino pro meu canal junto, se é a beleza que elas vão atrás, venham com o André e com o Ivo. É? Foi tu que falou. Os dois são um espetáculo aí, hein, gurias? Os dois são uns espetáculos aí. Me deixou até sem graça, mas quem falou foi tu. Não sei se debochando ou... Não, lindos, os meus amigos são lindos. Com Somos todo respeito, claro. Léo, como tu acabou de apresentar teu canal, teu canal é um canal de leitura, de educação, usando sempre a alegoria da sétima arte, usando o cinema. Então, como vários outros episódios que tu já participou aqui, a gente tá no dia 21 de janeiro, tem muita coisa sendo lançada, você vai ver o buzz que tá por aí na internet, o pessoal falando assim, é o filme que vai lançar e não sei o que lá, das séries. Mas vamos ser realistas. Vamos falar de 2022. E aí eu convidei o Léo e propus para ele.
Léo, me conta que filme que tu viu em 2022 que te marcou e as séries que tu viu que também te marcaram. Então, eu vou pedir para ti começar. Léo, conta pra gente que filme que tu viu em 2022 que te marcou, que tu gostou, que tu recomendaria. E se tu for dar um spoiler, avisa a galera antes de dar o spoiler, tá bom? Então, eu vou prometer, André, que eu não vou dar o spoiler. Vou tentar, Ótimo. né, fazer um teaser aqui para provocar as pessoas a assistirem o filme e depois assistirem a live que está lá no meu canal. Não querendo puxar a brasa para o meu assado, mas definitivamente foi o filme que mais me marcou esse ano, até porque eu assisti ele. Mas lá sim tem spoiler, né? Sim, lá tem muito spoiler. Lá é o lugar do spoiler, gente. O Cineminha com os Amigos é toda sexta-feira, 19 horas, lá no canal Professor Léo Prado, no YouTube. E ele tem a ideia, ele tem a proposta de recriar um encontro entre as pessoas, como se as pessoas recém estivessem saindo do cinema, recém tivessem assistido ao filme, estivessem sentando num café, num restaurante, num bar, na sala da casa de um deles, na minha ou dos debatedores, para a gente comentar o filme, falar do filme, do que o filme, as leituras que o filme propõe para nós que o assistimos, né? E eu, particularmente, assisti agora, muito recentemente, no mês de dezembro. No início de dezembro, eu assisti um filme recém-lançado pela Netflix, que eu fui convidado por uma debatedora estreante no meu canal, que é o filme O Milagre, que está na Netflix. The Wonder. The Wonder, esse mesmo. O Milagre, ele vai tratar, ele é baseado num livro que fala sobre relatos da grande fome que aconteceu em meados do século XIX na Irlanda, certo? Então, a história do filme faz esse diálogo com essa questão. E essa menina faz um jejum que é atribuído à sobrevivência dela, estar jejuando por tanto tempo, faz com que se acredite, e exista toda uma mobilização da aldeia onde ela vive, de que aquilo seja um milagre. E a enfermeira, ela vai até lá exatamente para verificar as condições de saúde dessa menina, para verificar como é que isso, como que isso pode ser atribuído a um milagre ou não. E eu não vou falar mais sobre isso porque o filme vai tratar de religião e ciência. Querendo ou não, ele vai tratar sobre isso. Vai falar muito de família, o papel da família e, sobretudo, sobre crenças limitantes. Eu fiz uma live a primeira sexta-feira de dezembro. O Cineminha com os Amigos foi sobre esse filme. Eu recomendo que vocês assistam o filme e depois assistam a live para verificar se vocês concordam com o que a gente discutiu lá ou não. O Milagre, quero destacar que a atuação da Florence Pugh é simplesmente inquestionável, de tão maravilhosa que foi essa atuação. Eu acho que ela merecia vir indicada ao Oscar. O papel dela como a enfermeira é excepcional. O filme tem uma fotografia, uma capacidade de recriar essa Irlanda do século XIX fantástico. Vale muito a pena. E o filme também ele tem um quê de metalinguagem, assim, o cinema se explicando. É diferente, vale a pena. Assistam do início ao fim. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar o spoiler. O filme é impactante e tem um baita de um clímax que vale a pena. Assistam. O Milagre. E para quem não sabe quem ela é só aí que mais ela faz a irmã da Black Widow. Ela está no filme com a Scarlett Johansson do universo Marvel, a Viúva Negra, da Black Widow. Em inglês, o filme que o colega ia falar colega Léo. Colega Léo. Muito boa sugestão. Vou assistir. Tá marcado aqui. Não vi ainda, mas vou ver. Eu vou também recomendar. Também vou recomendar o nosso patrocinador principal, que não nos patrocina, a Netflix. O meu filme também é da Netflix. O filme que eu vi esse ano
Ele se chama o Nada de Novo no Front, que ele também está disponível na Netflix. Ele estreou, na verdade, no dia 12 de setembro de 2022, mas ele lançou na Netflix a partir do dia 28 de outubro de 2022. Nada de Novo no Front, ou em inglês seria All Quiet on the Western Front, baseado no romance do escritor alemão Heinrich Maria Remarque. E ele conta, eu sempre digo que todas as guerras são estúpidas, tirando a Segunda Guerra Mundial. E das mais estúpidas guerras, tirando a mais recente, que é essa invasão da Rússia à Ucrânia, para mim, a Primeira Guerra Mundial é a guerra mais estúpida que já teve. Foi uma... Não vou entrar nesse tema. Mas o filme, ele retrata justamente isso. É um jovem alemão recrutado em 1917 para entrar na guerra, achando que eles iam marchar sobre Paris e coisa e tal. E ele se vê naquela guerra de trincheira, naquela máquina de moer carne humana, que foi a Primeira Guerra Mundial. E é um filme que eu recomendo, mas escolha um dia bem, porque eu vou dizer para vocês, depois que eu vi esse filme, você chega a ter vergonha de ser um ser humano e não ser um cachorrinho, sei lá, porque é vergonhoso. É uma história muito boa. Esse livro já teve essa segunda versão desse adaptação do romance, né? Tem 3 filmes sobre esse romance, mas o segundo filme é um remake do primeiro. Esse livro ele escreveu em 1929. Para a época foi uma loucura, porque ele vendeu 1 milhão de cópias na Alemanha e depois outro 1 milhão fora. Ele tardiamente só foi traduzido no Brasil em 1951, mas foi antes que Portugal. Por incrível que pareça, Portugal só traduziu esse livro em 1954. E é uma história incrível. Se você é um filme de guerra, mas é uma mensagem pacifista. Não pensa que você vai ver uma romantização dessa violência estúpida que é uma guerra, especialmente da Primeira Guerra Mundial. Tu viu esse filme, Léo? Ainda não, tô curioso. Tu sempre me traz filmes históricos que eu gosto de assistir. Enfim, tu sempre me sugere e, enfim, quem sabe fica aí uma dica, né? Pra gente estar discutindo ele em algum outro momento. Mas eu adorei a sugestão. Eu já gostei que tu disse que a gente tem que estar com o estômago preparado, então já me interessou mais ainda. Eu gosto de filmes que nos dão um soco no estômago com a realidade que trazem. Sim, ele não é não é aquele, não é um filme de entretenimento. Ele tem um filme que ele é um filme pesado. Sabe aquele filme que parece que tem 3 finais? Agora terminou. Não, tem mais um pouquinho. Não, mas agora terminou. Não, mas tem mais um pouquinho. Ele sempre tem, ele vai nessa constante. Quando você pensa que, tá, agora vai acabar, vai ter a resolução dessa história. Não, mas tem mais um passo à frente, sabe? E o filme, ele vai te puxando. E eu acho isso interessante, porque ele parece muito... Eu acho que ele conseguiu muito retratar a vida do soldado que tá ali para viver aquele instante. Ele não tem... É mais uma batalha. Um dia vivo é uma vitória, sabe? É sempre... Hoje eu morro. Não, não morri. Ou seja, não acabou a história. E sempre vai indo. Então fica essa minha recomendação. Nada de Novo no Front, que está na Netflix. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Mano, dito isso, vamos falar então de séries. Léo, que série que tu recomendaria aí que tu viu em 2022 que gostou? Tirando House of Dragons, que eu acho que a gente já
falou e a gente teve 2 episódios. Justice for Daenerys. Justice for Daenerys. Justice. Dracarys. 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 Que a gente tem dois episódios aqui. O link tá embaixo. Falando. É claro que a série do ano é The House of the Dragon. Acho que indiscutivelmente a série foi fenomenal. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma ode ao universo do Gelo e Fogo, no caso agora do R.R. Martin. Fogo e Sangue, né? Eu acho que é do R.R. Martin. Eu acho que a série valeu muito. Ela inicia muito bem, na minha opinião, que é uma tentativa de retratação com os fãs passados, né, com o final de Game of Thrones e a decepção que foi. Eu acho que ela inicia bem. Ela vai à família Targaryen e a Dança dos Dragões começou, e é só isso que eu vou dizer. A série é boa e Daenerys é a minha deusa. E se vocês querem ouvir mais opiniões sobre a gente, com o Professor Léo falando sobre... A gente tem 2 episódios, volume 1, volume 2, falando sobre os primeiros 5 episódios e depois os últimos 5 episódios da primeira temporada, que vocês vão encontrar aqui no link na descrição. Mas tirando esses que a gente já platinou, gabaritou, o que tu recomendaria, Léo? Então, eu tenho... O que te impactou em 2022? Que tu gostou, recomendaria? A primeira série que eu queria recomendar, que me impactou muito fortemente, foi Dahmer, um canibal americano, lançada pela Netflix. Conta uma história real, que é a história do Jeffrey Dahmer, que é o famoso canibal de Milwaukee. Por que essa série me impacta? Primeiro, porque ela é a reconstrução de um fato real. Segundo, porque a direção é tão primorosa. Eu gostei muito do que eu ouvi num site de críticas. A gente sente os cheiros de tão... é daquela senhora? Eu acho que a gente assina o mesmo canal. O filme é muito bom. É a história de... E o filme tem um quê de homofobia. A série tem um quê de homofobia, tem um quê de racismo, ou de desvelar isso, né? Porque o Jeffrey Dahmer, ele conseguiu matar 17 jovens gays negros porque eles eram negros e provavelmente porque eles eram gays e porque ele era branco, latinos, né? E ele era um homem branco, né? Sim. A série vai retratar isso e ela traz um rigor tão primoroso. O ator que interpretou o Dahmer, na minha opinião, ele é o Evan Peters. Ele simplesmente é maravilhoso e a gente vai ver a história, como que nasce um serial killer, né? Como que uma mente adoece, né? E o quanto isso tem uma razão muito psicológica na construção daquele clichê que a gente ouve, né? De qualquer psicanalista, de que os nossos traumas estão todos na nossa infância, né? E a série ela vai contar a história do Jeffrey Dahmer, né? Do início, desde a sua infância até a sua morte. E isso não é um spoiler, porque quem conhece e leu a respeito, né? É um fato verídico. É um fato verídico, então não há spoilers aqui. A série é fascinante no sentido de que ela é um soco no estômago. Eu não recomendo que você assista depois das refeições. Ela tem uma capacidade, uma construção narrativa de fazer com que a gente sinta os cheiros, né? O Jeffrey é um canibal. Ele matava suas vítimas, comia partes, armazenava partes dos corpos das suas vítimas. E ele morava num bairro negro em Milwaukee. Houve uma série de denúncias que a polícia não investigou por
se tratar de denúncias feitas por negros num bairro negro, e quem estavam, as vítimas assassinadas eram predominantemente jovens, gays, negros ou latinos ou asiáticos. O asiático. Enfim, a série vale a pena, gente. Eu muito, muito recomendo Dahmer, que é o título é Monster, né? A série é tão importante. Eu não sei se você sabe. Eu não vi a série, Léo. A série é a segunda série mais assistida da Netflix. Ela só perdeu para a última temporada do Stranger Things na Netflix. Ela foi muito polêmica e ela já ganhou duas novas seasons, duas novas temporadas. Que a Netflix está fazendo segredo, mas ela vai contar história de outros monstros, de outros assassinos em série, de outros, não necessariamente canibais, como é o caso do Jeffrey Dahmer. Sim. Mas a série do Dahmer, ela é impactante porque a gente entende a desumanização do ser que se transforma no monstro. Ninguém nasce um monstro. Eu acho que isso é importante ser dito, né? A série não está nem um pouco preocupada em discutir isso. A série, ela vai retratar, mas ela retrata toda a história. E aí a gente vai ver que não é só o Jeffrey que é o monstro. Para que se crie um monstro, é necessário que existam outros monstros. Um sistema. Exatamente. Sim. E existam outros monstros. Desde o sistema até mesmo os monstros que gestam esse monstro. A família também é monstruosa, né? É monstruosa não por ser mentalmente criminosa, mas pela negligência, pela desatenção. O quanto é importante você prestar atenção num filho. Eu acho que a série faz a gente prestar atenção para isso. E a gente vai se contorcer de indignação, da sensação da impotência quando você vê as famílias das vítimas, que também é retratada dentro dessa série. Essa, para mim, foi a série que mais me impactou. Ela não é uma série que vai ter cenas de ação, os episódios são até um tanto lentos, eles são muito reflexivos. Eu achei difícil até de assistir. Vale a pena. Eu não vi a série, sabe, Léo? Eu não vi a série. Eu sei que ela é bem feita porque ela não tem a pretensão de tentar fazer uma analisar a psique, por que que ele virou isso. Ela te mostra e o telespectador aceita. Mas eu queria. Uma coisa que eu ouvi, eu não gosto, eu vou dizer. Eu já comentei com vocês quando eu vi o filme do Marighella, que a gente debateu no seu canal. Eu pulei a parte da tortura. Eu pulei a parte do Tropa de Elite, até o tiro na cara do baiano. Eu não gosto de violência real. A violência fictícia, eu até entendo. Violência real, de vida real, me causa um transtorno muito mal, por isso eu não vi essa série. Não é um julgamento de valor, porque é uma série que realmente está muito bem recomendada. Mas também uma das recomendações que eu ouvi é que isso que eu queria fazer a pergunta para ti. Tu acha que no final das contas, esse monstro que é embrionado, porque todos nós temos problemas mentais, mas tu acha que ele não acaba sendo não ia ser nem um nascimento, mas quase que um aborto, mas ele é gerado nesse sistema racista, vamos deixar dos Estados Unidos? Olha, eu acho que tudo corroborou, né? Eu acho que essa é a melhor metáfora, né? Um monstro, ele só pode existir se ele for gestado por outros monstros. E o sistema ajudou, e foi nos anos 90, 80 e 90, 70, 80 e 90, né? Ele vai morrer em meados de 90, já está preso, então esses crimes acontecem mais ou menos no final de 80, início dos anos 90. Eu acho que é o sistema racista, segregador,
que seleciona quem tem que ser ouvido e quem não precisa ser ouvido. Só para ilustrar um exemplo, teve um caso dentre os 17 em que a vizinha chamou a polícia e a polícia veio e o rapaz estava sedado e ele disse: Não, ele é meu namorado. E a vizinha disse: Mas é evidente que esse menino não está pleno dessa consciência. É evidente que esse menino não está em condições normais. Ele tá sob algum efeito de alguma droga, alguma coisa. E é a voz da mulher negra contra o homem branco, que mora num prédio onde só tem... É um prédio num bairro de negros, né? Nos Estados Unidos. E os policiais brancos devolvem esse jovem para o rapaz branco, porque o rapaz branco... Não, ele é meu namorado. E tá tudo bem. É uma cilada, Bill. E ele leva o rapaz de volta e é mais uma vítima. Só isso, para ilustrar. E o fato de que existiram inúmeros, porque a série ela não termina quando ele é preso, ou muito menos quando ele é assassinado. Ele é assassinado na prisão. Mas peraí, eu vou te provocar agora aqui. Você acha que a atitude desses policiais foi uma atitude racista ou foi uma atitude de poxa vida, é um rapaz homossexual, branco, e o outro... A gente não pode julgar ele, vamos dar uma chance pra ele. A negligência é... Você acha que foi negligência ou foi esse espírito de... Não, a negligência é fruto do racismo estrutural. São cidadãos de subclasse. É um rapaz... Sabe por que eu levanto essa provocação, Léo? Porque a gente, né, está se vivendo um momento que desde 30 de outubro existem pessoas que não reconhecem as eleições no país, fazem demonstrações contra esse resultado, e toda vez que a polícia vai abordar esse pessoal é da forma mais policiadora. É um tratamento diferenciado por conta de um racismo estrutural. Isso é um fato. E aí vai na mídia, não, mas a gente não Pode generalizar, chamar todo mundo de fascista. Você acha que é o quê? Que isso foi um racismo estrutural? Ou foi uma, ia falar bunda-molagem, ou foi dar uma de queremos ser politicamente corretos e não podemos julgar tudo? O que tu acha que é? Tu acha que Não, foi? eu não tenho dúvidas de que foi negligência por conta de racismo estrutural, de sistematização estruturada de discriminação. Era um rapaz, era um latino nas mãos de um homem branco, de um gay branco, em que havia uma vizinha negra e eles estavam num bairro negro, ou seja, era tudo subclasse. A polícia tratou com a desimportância. A vizinha já havia feito inúmeras queixas a respeito desse vizinho, por conta do mau cheiro que vinha do apartamento, das desconfianças que ela tinha, dos barulhos que ela ouvia dentro do apartamento. E a polícia sempre não levou até as vias de fato a investigação, porque era uma bobagem. Eles tinham coisas mais importantes para se preocupar do que se preocupar com denúncias de uma mulher negra num bairro pobre, negro, contra um homem branco. Um vizinho branco, contra um homem branco, que é um gay. Tu entende? É uma conjuntura de fatos que mostram isso é uma subclasse dentro da sociedade, né? E a série vai discutir isso muito claramente. A série vai trazer essa discussão, porque a série não se encerra quando o Dahmer é preso ou quando o Dahmer é assassinado, né? Na prisão. A série vai adiante, porque ela vai mostrar também a luta pela justiça com o que aconteceu com aquelas pessoas, porque, além de tudo, resolveram demolir o prédio. E aquelas pessoas simplesmente tiveram que sair daquele prédio.
Tu entende? Eu tô aqui dando um monte de spoiler, mas assim, é que é uma série baseada em fatos reais. Tu vai fazer uma pesquisa sobre o cara o canibal de Milwaukee, tu vai ver. E a série foi impactante. Ela é impactante assim, não assista depois das refeições, tá? Ela é um soco no estômago. Ela nem é tão violenta assim no sentido de mostrar a violência, né? Mas ela tem uma violência psicológica em quem está assistindo, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Quando tu está assistindo, tu sabe o que vai acontecer. Ela é muito bem feita, a atuação é muito verdadeira, né? Impressionante. É uma série que me impressionou. Eu fiquei por dias e eu fiquei muito reflexivo sobre isso enquanto professor, enquanto analista de uma sociedade. A gente que trabalha com famílias, a alienação parental passa por ali, né? Eu acho que essa é a melhor metáfora. Um monstro, ele não se gere sozinho. Ele precisa de outros monstros. Ele precisa ser gestado. Exatamente. E a sociedade gesta esses monstros. É uma sensação muito parecida de quando eu assisti o Coringa, do Joaquin Phoenix, só que é elevado à terceira potência aqui, né? Até mais, se possível. Porque é uma série. Porque é uma Porque é série, longa. porque é verdadeira e porque é muito mais impactante, assim, as reflexões. Então, os amiguinhos que quiserem fazer aquele famoso Netflix and chill, não ponham S, porque você pode dar sinais errados, né? Então, eu não vou assistir. Eu não vou pegar essa recomendação porque eu tenho medo dessas coisas. Mas que baita macho! Mas você que curte, não convide o seu crush ou a sua crush para assistir isso no primeiro encontro, no segundo encontro, né? Pode dar ruim. Você pode parecer meio que tá mandando sinais errados. Mismatch signs. Ele é nauseante. E nauseante as sensações. Ó, eu vou recomendar, então vamos calmar um pouco aqui, que a coisa, o clima ficou pesado. Vamos falar de uma outra série. Também. Ô, Netflix, você me ferra, né? Manda um cascaio aí. As duas séries, eu só fui me dar conta quando eu fiz essa pauta. As duas séries têm uma coisa em comum. As duas têm a Gwendolyn Christie como atriz. A nossa Brienne. Aquela mulherona de 1,91 m de altura. Sabe quem é, Léo? A Brienne, Sim. sim, Que é a Wednesday. Brienne de Tart. Brienne de Tart. Ou a Gwendolyn Christie. Eu não vou falar muito porque eu quero fazer um episódio somente falando dessa série, porque essa série muito, muito fera, que foi a adaptação do quadrinho Sandman para a série Sandman, que também está na Netflix, e a Gwendolyn Christie, ela faz o papel de Lucifer no Sandman. Opa! Então, já me interessei. Não assisti ainda. Fica a recomendação, assista para a gente poder fazer um episódio sobre ele e eu quero te convidar. Eu quero convidar um cartunista, especialista nos quadrinhos, para poder falar mais como é que foi a experiência dele como ávido fã dos quadrinhos em comparação com a série. Claro que uma coisa a gente não pode comparar, não pode comparar toda a série de livros do R.R. Martin do Game of Thrones com as séries. Existem conexões, mas a gente tem que manter. Cada mídia é uma coisa. Você tem que fazer adaptações para cada mídia que você vai transmitir. Mas a outra série que eu quero falar aqui, que ela, né, explodiu em... Ah, outra coisa, e curiosidade, o filme que eu falei, a minha recomendação de filme, Nada de Novo no Front, foi estreado no dia 28 de outubro, que é justamente o aniversário da Gwendolyn, da Brienne. Ela é de 28 de outubro de 1978. Gwendolyn,
Nossa, Chama- como eu tô velho, caraca. Chama aí no A direct. Brienne de Tarso é mais nova do que eu. Chama na DM. Pariu. Mas a série que eu ia dizer, não sei se tu viu Wednesday? Também não assisti, eu li maravilhas a respeito. Fiquei curioso, mas não assisti ainda. Eu Tô vendo, eu participo de uns grupos aí que estão discutindo muito essa série. Eu digo, opa, me surpreendeu. Eu gostei. Eu recomenda? recomendo, claro. Os 4 primeiros episódios que são dirigidos pelo Tim Burton são muito bons, muito bons. Dá uma barrigada na série, mas eu gostei. Eu não gosto de série de adolescentes. Esse tópico, assim, eu acho. Mas eu achei, achei uma ótima. Achei uma boa adaptação dos filmes. Eu, quando era criança, quando era adolescente, eu era fã da família É a Addams. famosa Wandinha, né? No Brasil o título é Wandinha, Ai, né? ai, não fala isso que você. A Wandinha. Sim, eu odeio que chame Wandinha. Não, é que eu acho ridículo, porque não tem nada a ver com a personagem que ela se propõe. É que não dava pra chamar de quartinha, né? Quartinha ia ficar bem pior. A quartinha. É que só o brasileiro põe diminutivo nas coisas. Ela é o Wednesday. É o Léo, né? Não é o Léozinho. Ah, dependendo do contexto em que me chama de Leozinho, eu até gosto. Opa! Ui. Eu gosto é quando chamam de Andrezão. Opa! Andrezão, vem cá, Andrezão. Aquela coisa que fica no ar, né? O porquê desse aumentativo. Meu pai. Não, o pessoal sempre chamam de Andrezinho. Amigo, não posso dar meu testemunho. Sorry. Mas o Andrezinho funciona. É mais vale um Andrezinho animado do que um Andrezão cansado. Gente, podre. Eu posso falar da minha outra série? Fale, Léo, me salve, por favor. Depois dessa conotação pobre que a gente está fazendo aqui, podre, não é pobre, eu queria dizer podre. Vamos embora. Desculpa o nosso público feminino. Mas motivou o público feminino, agora está na dúvida, mas afinal é Andrezinho ou é Andrezão? Qual é, né? Garotas, manda um DM lá para ele no Insta que ele vai gostar. Ó, as fotos dele, ele posa cada fotinho no mar, a água, aquele azul caribenho, se joguem aí. Se joguem que o André tá na pista. Olha eu. Fica falando assim, o Machete, que edita o episódio, fica com ciúme. O problema é do Machete aí, ele que se vire. Que culpa ele tem se tu tem teu sex appeal aí para atrair o público feminino. Então, eu queria dar uma outra recomendação de série, né? Dei o Dahmer, que é super denso, pesado, e vou trazer uma coisa assim que quase meio que autoral, assim, tipo, autoral no sentido de que a série me encontrou num momento muito importante, muito impactante da minha vida. Foi lançado no dia 29 de julho, o Uncoupled, né? Que é uma série roteirizada por simplesmente 2 roteiristas, um do Sex and the City e outro do Modern Family. 2 mega campeões de audiência e de séries muito badaladas, né? Nas suas épocas. Surge o Uncoupled, primeira temporada, com 8 episódios, com Neil Patrick Harris estrelando. E esse filme, essa série acaba que coincidindo, ela acontece, por isso que eu acabei assistindo ela, né? Ela aconteceu porque ela foi lançada em 29 de julho e eu me separei no dia 5 de agosto. Então, de certa forma, a série contava a minha história, com a diferença de que eu estava saindo de uma relação de 4 anos e o personagem do Neil Patrick Harris estava saindo de um casamento de 17 anos, né? Um belo dia, o companheiro dele, no dia que ele está prestando homenagem, fazendo uma festa surpresa de aniversário, o companheiro dele chega e diz: eu não quero mais, eu não suporto mais o nosso casamento, eu quero me separar. E eu me vi
como o Michael, né, que é o personagem principal, que eu também fui largado, né? Eu não ia assistir a série, ela foi lançada mais ou menos. Eu peguei ela no Netflix mais ou menos nos dias que eu estava me separando. E eu, no primeiro momento, eu disse: eu não vou assistir isso vai me fazer mal. Mas aí eu resolvi assistir, foi muito bom ter assistido, porque, de certa forma, eu meio que me retroalimentei, assim, as coisas que o Michael estava passando eram coisas muito parecidas com o que eu estava passando, com a diferença de que ele passou 2 décadas praticamente casado, não sabia nem mais como se comportar no universo gay. O filme é uma delícia, é um romance, é uma comédia romântica. A série é uma delícia, é uma comédia romântica. E vai relatar esse universo gay mais velho, né? Era acima dos 40, né? Como é que é voltar para o mundinho, né? Voltar para a pista, como se diz, né? Então, tem um elenco muito bom, assim. Além desses roteiristas, né? Eu acho que a série tem tudo para virar uma nova febre, né? Não sei como é que vai ser. E vale muito a pena, galera LGBT aí, ó. É muito show a série, é uma comédia romântica. Uncoupled seria desacoplado, mas couple é casal, então seria descasado, né? Não tem tradução no Brasil, ficou uncoupled mesmo. E vale muito a pena, assim. Foi muito deliciosa assistir do início ao fim, foi revigorante, motivacional, assim. A gente dá a volta por cima e foi muito bacana. E eu, assim, eu digo que foi meio autoral porque parecia que o Michael, as dúvidas que o Michael estava vivendo nos 8 episódios eram muito parecidas com as minhas dúvidas, assim, né? Guardadas as devidas proporções, né? Um casamento de 17 anos, em que tem tanta coisa implicada, nem se compara com uma relação de 4 anos que não tinha tanta coisa implicada assim, né? Mas eu fica essa recomendação porque eu estou ansioso para saber se vai ter renovação das próximas temporadas e para saber se o Michael tomou os rumos que eu tomei, porque eu estou muito bem, obrigado. Tá na pista, tô na então, Léo? Tô para negócio, tô pro abate. Onde chega a cair. E assim, ó, cara, eu brinco com os meus amigos, então deixa eu achar isso registrado aqui, se tu vai cortar na edição, não sei. Mas eu vou deixar isso registrado. Eu saí do casamento e só levei o rodo. Tô passando o rodo. Tá muito bom, assim. Eu levei 3 meses gestando, né? Mas depois de 3 meses, para ser bem, olha só, eu relatando minha vida pessoal e íntima aqui na hora de Saldanha, mas esse tipo de coisa da Ibope. Depois tu bota com a música da Bethânia ao fundo, aquela música, foi você quem me perdeu. No podcast, porque no YouTube tá exatamente, mas no podcast, eu tô falando pro podcast, tá? O YouTube é problema teu depois. Sim. Curiosamente, o retorno de Jedi se deu efetivamente no dia da estreia do Brasil na Copa. O mundo, o Brasil, assistindo o jogo do Brasil. Eu nem lembro quem era, Croácia? Qual era o time com quem ele estreou lá? A estreia da Copa, né? O primeiro dia. Uhum. E o Leozinho em campo em outro jogo. Olha só. Então, e tô aí. Tô aproveitando, tô... Tá no Tinder de volta, então? Não, no Tinder não, porque o Tinder é uma coisa assim muito para pessoas recatadas, assim, para pessoas muito. Eu tô numa coisa mais baixo nível, assim, eu tô numa coisa mais. Eu pertenço ao vento. Snapchat. É como eu brinco com os meus amigos, né? Eu juro que eu tentei, assim, fazer com que a minha vida, né, a trilha sonora da minha vida fosse uma coisa Paula Fernandes, assim, uma coisa mais, né? Caetano, Você é Linda, e no fundo, quando eu entro em cena, na verdade, a trilha que toca é Folhetim da Gal. Que é isso, funk? É Folhetim da Gal que toca quando eu entro em cena. Então, não tem, é Folhetim da Gal, e eu tô... Hoje eu disse para uma pessoa disse para mim assim, como tu tá safado, Léo. E eu disse, meu amor... Por isso que o Léo tava falando de prep pra cá, prep pra lá. E eu pensei, mas peraí. Então, temos que fazer uma live só sobre isso, hein?
Já vou te avisar que eu tô por dentro, tô muito por dentro. Você vê que papo é esse do Léo? Se o Léo tá casado, que puta é essa que ele tá querendo por aí? Como eu disse hoje, que me chamaram de safado. Tu falou agora, né? Eu disse para uma pessoa que disse assim, mas tu é muito safado. Eu disse assim, meu amor, eu estou vivo e enquanto eu viver... Uma pessoa disse assim, esse teu fogo parece que não cessa. E eu disse assim, meu amor, eu estou vivo e enquanto eu viver, eu vou arder. Dracarys. Então é isso aí, feliz 2023. Encerramos, acho que tem que encerrar por aqui. Não tem mais nada. Para tudo. Tô só esperando para ver a edição, qual é o momento que vai tocar Folhetim da Gal, porque tá sendo a minha trilha sonora de 2023. Essa música aí, Machete. Música aí, então. Te vira aí. Machete, vai lá, que eu vou dar uma palhinha, se acaso me quiseres. Sou dessas mulheres. Essas mulheres que só dizem sim. Enfim, eu tentei que a minha trilha sonora fosse outra, mas não adianta. Voltei aos velhos e bons tempos de ação. Muito bem, então vamos lá. Bora na pista. Até vou te mandar depois. Então tá, então se eu for no Brasil em 2023, a gente vai cair na Sborne. Mas pode me chamar que eu tô. Como é que me disseram? Me faltou a palavra, vamos dizer que seja. Sbórnia é meu nome do meio. É isso aí, então, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Siga a gente no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal do Professor Léo para ele chegar nos 1000, passar os 1000 inscritos. O canal dele toda semana tem análise de filmes. Tem uns 2 caras muito aí. Parece que. Ouvi dizer que são. Os galãs que aparecem todo mês aí, arrasando o coração da mulherada. Se a Claudinha me ouve, Tô botando o Ivo, né? Não, é só um que tá arrasando corações. O outro é um senhor muito comportado. O outro é um monge sagrado. Mentira! Então, isso aí. Gostei do monge sagrado. É careca também, né? É isso aí, pessoal. O oposto do outro, né? O outro não tem nada de monge, é tudo cabeludo, peludo. Sagrado. Pessoal, obrigado por ter ouvido aqui. Então, Léo, muito obrigado pela tua participação. Ficou aqui a dica para vocês. Se você tá solteiro ou solteira, não convide seu crush para ver o Canibal de Milwaukee. Eu chamaria para fazer um clima assim. Chama para ver um Sandman, que tá legal. E quem quiser dar uma risadola, vê a Wednesday. Eu me recuso a chamar o nome dela. Bandinha! E se você separou... E Uncoupled, você que é um gay largado como eu. Uncoupled, assista aí. Uncoupled. Nada melhor. Às vezes são catárticos. Às vezes é bom a gente ver as nossas quedas pela visão dos outros. De um escritor, claro. As coisas que você está passando e são boas. Espero que ninguém aqui seja canibal. E se você for, procure um psiquiatra. Mas siga a gente antes. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, Léo. Tchau. Beijo. Beijo Tchau, do Léo.